sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Paz do Senhor, igreja. Vocês têm certeza que vocês são aquela lá que estamos cantando aqui? E o Senhor, Ele larga 99 para te encontrar onde você estiver. Aonde você estiver, que você estiver precisando, o Senhor vai te encontrar. Você que chegou aflito, você que chegou necessitado, e às vezes mesmo sorrindo, mas o Senhor, Ele quer te encontrar, porque não quer dizer porque você está sorrindo, você não se desviou sorrindo. E o Senhor, Ele vai para te encontrar. Vamos cantar esse refrão, para que entre no teu coração, que você tenha certeza que o Senhor está te procurando. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala a montanha pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras
Senhor sem fio que chega até nós. Ele derruba as muralhas, Ele não se importa com quem está na frente. O que tiver na frente, Ele passa para te encontrar, porque o Senhor quer encontrar com você. Não importa o que tenta te afastar do Senhor, mas o Senhor quer ter um encontro com você essa noite. E você vai ter essa certeza, você vai sair cheio da graça do Senhor, porque o Senhor marcou esse encontro com você hoje. Ao Senhor. Pega esse hábito de quando você vai orar, põe um louvor, ouça um louvor e depois comece a orar. Abre a palavra de Deus e se entrega ao seu coração, se derreta com o Senhor. Você vai ver que você vai ter experiências com o Senhor que você nunca teve. Mas nunca perca essa oportunidade de se derramar nos braços do Senhor, de se derramar. Queria orar com vocês, nós já oramos. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te damos graças. Oh, Pai, porque o Senhor tem algo especial para nós, Pai. Porque o seu cuidado é tão grande, Senhor. Que o Senhor tem, Pai, com nós, Pai. Que a sua palavra vem sempre, Pai, para nos incentivar, para nos animar, Pai. Oh, Pai, para fazer, Pai, o Senhor, para nós prosseguirmos ao alvo, Pai. Mas para nunca desistirmos, Senhor. Oh, Pai, que a sua palavra hoje, Pai, toque, Pai, a minha vida, Pai, que seja um instrumento, Senhor, de Ti, Senhor. Oh, Pai, mas também toque a todos os irmãos, Pai, assim como a sua palavra falou comigo fortemente, Pai, que venha falar com a Tua igreja, Senhor, a qual nós Te damos graças pelo nome de Jesus. Amém. Queria aproveitar que vocês estão de pé, partilhar uma palavra com vocês, que está lá no livro de Jeremias, 29, no versículo 11. Pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscarei e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Pode-se tomar seu assento. E esse texto ele é muito rico e demonstra um carinho de Deus muito grande. Pois o homem, na sua existência, ele sempre viveu ciclos na sua vida, de altos e baixos. E isso em relação ao Senhor. Porque, ora, isso desde o Éden, né? Porque quando Deus formou o Éden, que ele começou o mundo, começou Adão,
aquela relação com Deus. Deus na virada da tarde ia todo dia falar com o homem, ver o que estava acontecendo. E aí, de repente, quando começa, parece que tudo está bem, tudo está naquela mesmice, nós deixamos de guardar a palavra do Senhor. E aí, quando nós deixamos de guardar a palavra do Senhor, é a hora que vem ventos contrários e começam a vir ruídos que desviam a nossa atenção. E ali no Éden não foi diferente. Aconteceu isso, estava em plena paz, tudo sendo criado por Deus, tudo na direção, o homem vivendo ali em excelência com a sua esposa, e de repente o que aconteceu? Entrou um pecado. E o que é que aconteceu? Afastou o homem de Deus. Aquilo que Deus ia todo dia ali para ouvir o homem, falar com ele, ouvir ele, porque Deus gosta de nos ouvir. Porque a Bíblia fala que o quê? Deus todo dia, na virada do dia, ia lá. E como ele fez isso num dia, o que aconteceu? Ele não encontrou Adão e Eva. Ele perguntou por eles e eles estavam o quê? Escondidos. É que eu estava nu e eu fiquei com vergonha. E aqui em Jeremias, o Senhor, ele vem falar que o quê? Eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. Por que o Senhor fala isso? Porque naquela época na sociedade, o coração do povo já tinha se desviado do querer de Deus. E as pessoas estavam se afastando dos costumes do Senhor, daquilo que o Senhor tinha deixado para fazer, e estavam indo por outros caminhos, que não era o caminho do Senhor. E o Senhor vai lá, através do profeta Jeremias, para falar, para alertar o povo, que ele que conhece, que não eram as pessoas, que eles estavam procurando em pessoas, e não eram pessoas, era no Senhor que eles tinham que procurar essa resposta. E eles estavam indo o quê? Através das pessoas. O que as pessoas faziam, aquilo que era moda, aquilo que estava em alta na época, estava contagiando as pessoas. Mas não é porque estava em alta que era a vontade de Deus. E a vida inteira o que acontece? As pessoas se afeiçoam com as coisas do mundo e se desviam das de Deus com o passar do tempo. E nós temos que vigiar o nosso coração. Porque para seguir Jesus existe uma renúncia. E não é fácil de seguir. Porque na realidade ele fala o quê? Que é um caminho estreito. Que não é uma porta larga. Mas em nenhum momento ele falou que era impossível. Ele, pelo contrário, ele falou: eu venci o mundo. E ele deixou que nós também podemos vencer o mundo. E aqui Deus estava ali alertando o povo que eles tinham que procurar o Senhor. Porque o Senhor tinha verdadeiros planos. Planos de fazer o povo prosperar. Povo que não causasse mal nenhum para eles, mas que eles fossem bem-sucedidos em tudo. E às vezes as falsas alegrias, os falsos momentos alegres, parece que estão nos conduzindo a caminhos perfeitos. E esses caminhos, eles vão nos seduzindo e induzindo. E aí ele vai cada vez mais, e você percebe que esses caminhos eles são gostosos e são diferentes do caminho do Senhor, porque ele nunca te pede para renunciar a nada. Pelo contrário, você tem que abrir mão das coisas e vai indo. E vai indo, e você vai indo, porque você não precisa renunciar a nada. E aí ele é uma sedução espontânea, na qual, quem que pode propiciar isso para nós? Somente o diabo.
que ele pode propiciar algo, que ele vai te dando alegrias, 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 e a hora que você vê, você está envolvido, e a hora que você vê, você não tem mais ninguém em volta para tentar te puxar com a mão de volta. Você está, a hora que você olha na sua volta, você fala assim, aonde que eu estou? Se ele pudesse falar para você, mas ele não fala, ele ia falar para você, você está no fundo do poço. Porque ele vai te puxando. E para ir com Deus, e para você ter uma ideia, imagina, o Fábio está ali na mesa do som. Se ele resolvesse descer dali sem usar a escada e ele se jogasse, ele conseguiria descer ou não conseguiria? Mas ele poderia sofrer algum dano ou não? Muitos danos. Agora, existe uma forma de você olhar para o alto e falar, eu vou me lançar de uma vez? Por você, não usando nada, porque ele não ia usar nada para pular. Você consegue subir de uma vez? Você tem que subir degrau a degrau. E com Deus é assim. Para você se afundar, não precisa nada. Só precisa você dar a mão para o diabo e ele vai te afundar de uma vez. Mas para Deus, ele nunca vai te erguer de uma vez. Ele vai por degrau para você subir. E aí você vai sentir uma diferença. Porque Deus, ele nunca vai falar para você, ele vai te pegar daqui e vai te pôr lá em cima de uma vez. Ele vai construir uma história com você. E era o que o Senhor estava alertando o povo. Que existia algo que feria as pessoas, que machucava as pessoas e que ele estava alertando, olha, esse caminho não é meu. Eu sim tenho um caminho de paz para vocês. Caminhos de bênção, caminhos que vai te fazer prosperar. Porque a prosperidade do Senhor, quando ela vem, você vai de degrau em degrau, degrau em degrau. Só quando você chega lá, ninguém mais te tira. Porque a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Não vai ter nada que possa te impedir. E dentro desse dilema aí, eu vi que tinha duas coisas. Uma que o Senhor falava para o povo, que eles tinham que prestar atenção, e depois ele também falava uma coisa. Que o quê? Que se procurar o Senhor de todo o coração, ele ouviria e você acharia. E aí eu comecei a meditar nessa palavra, e meditar nela, e nessa correção. E aí eu notei que na Bíblia a palavra coração tem 876 vezes escrita. E ela tem coração falando de tudo quanto é forma. De coração que se regenerou, de coração que se corrompeu. E o Senhor, ele trouxe um alerta. E aí eu ficava orando para o Senhor e falando, mas Senhor, como que é te buscar de todo o coração? O que eu preciso para te buscar de todo o coração? E aí o Senhor falou, basta olhar como eu olho e não como vocês olham. E aí eu fui lá em Samuel 16:7, aonde ele tinha mandado Samuel escolher uma pessoa para ungir. E aí o que ele falou ali? O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E nós somos assim. Nós estamos indo e a aparência nos atrai.
E às vezes pode ser a aparência do mal. O que tem te atraído? Por onde você tem andado? E aí o Senhor falou comigo que Ele trouxe algumas exortações ao coração. Ele veio no decorrer da Bíblia sempre trazendo palavras, mas nunca para trazer uma condenação, mas sempre para animar o povo, para dizer: eu estou apostando em você, amigo. Eu não desisti de você. Não importa o que você fez ontem, não importa o seu passado. O que me importa é que eu quero construir agora. Eu quero que você leia a minha palavra, eu quero que você ouça a minha palavra e que através dela você mude hoje, você mude de direção, você mude de rumo, que você venha o quê? Mudar a sua história, porque o Senhor, Ele quer entrar nela e Ele quer fazer morada. E aí lá em Provérbios 4:20, ele trouxe uma exortação. Ele disse o quê? Meu filho, escute o que eu lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois sua vida, para quem as encontra, é saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Depois dele fala mais: afaste a sua boca das palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Então ele fala para você guardar o seu coração. E ele manda o quê? Você estar com o olho fixo. Você vai estar fixo em quem? Fixo em Jesus, que é o autor e consumador da fé. Porque quando você se desviar dele e você olhar para o homem que está à sua esquerda, olhar para o homem que está à sua direita, você vai bambear, você vai querer cair, você não vai ter a mesma direção que você estava tendo antes. Porque você tirou o olho do alvo. E o Senhor fala: se você tirar do alvo, acontece duas coisas. Porque se você tira do alvo, você já permitiu para olhar aquilo que não era para você olhar. E a segunda coisa, que você vai acabar corrompendo o seu coração, e a hora que você vê, você está com a sua boca usando palavras perversas. Justamente porque você resolveu tirar o seu olhar do foco. E quando a palavra vem, ela vem para quê? Para que nós meditemos na palavra do Senhor todos os dias. Porque é ela que vai trazer-nos direção para aquele dia. Porque muitas vezes você parece que está tudo bem, está tudo normal. O próprio Jesus falava assim: mas vocês, fariseus, conhecem do tempo, sabem dizer do tempo e não conhecem sobre mim? Mas por quê? Porque para saber do tempo, eles precisaram estudar, eles precisaram conhecer. E para saber do Jesus, também eles precisavam ter estudado. Jesus em nenhum momento falou que ele não tinha que estudar aquelas coisas, mas que eles desconsideraram a que teria maior valor e a que realmente valeria a pena para eles, que era a palavra do Senhor, que instrui na verdade. Porque toda vez que você estiver instruído na verdade, você vai andar em caminho de bênção e nada vai te derrubar. Porque quando vir o dia mau, você vai combater com a palavra. Veio uma adversidade na sua vida, Deus já te alertou na palavra, você já vai saber que é para você se calar. Tudo o que vier, você vai saber.
Agora, o dia que você não guarda, você não medita, você é aquele dia que quem está nos rodeando fala: oba, é hoje. Ele não guardou a minha palavra. Hoje ele vai se destruir com a própria boca dele. E é isso que o Senhor fala nessa mensagem de Provérbios. Para você guardar o coração. E como que você pode guardar o coração? Com a palavra do Senhor. Você vai blindar o seu coração. O seu coração não é só porque ele está bombeando que ele está bem. Porque às vezes a gente pensa que a gente só considera a morte quando o coração para. E o Senhor, ele vê de outra forma. Ele vê várias pessoas que morreram espiritualmente. Que o coração deles se afastaram da verdade. Que o coração deles foram preenchido pelo mundo, pelos desejos carnais, por tudo que o mundo oferece e não pelo que o Senhor oferece. Na qual eles não têm mais prazer na casa do Senhor, mas têm mais prazer nas coisas do mundo. Em Provérbios 27:19, ele fala: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Olha o que o Senhor está falando. Se você olhar numa água, que é algo que Deus criou, você vai olhar na luz do dia, com o sol, e você vai ver que vai refletir o seu rosto ali. E que o coração reflete quem nós somos. Porque você olhar ali o seu rosto, você vai ver uma aparência, mas ele não revela a sua natureza. E o coração, ele revela a sua natureza e não a aparência. E é isso que o Senhor fala para Samuel. Os homens olham a aparência, eu olho o coração. Então, às vezes, você pode ir lá no espelho antes de sair, fazer o melhor penteado do mundo, se olhar, se ver e tudo, mas se você não meditar na palavra e guardar o seu coração, essa sua aparência pode ir tudo por água abaixo. Porque não é essa aparência que o Senhor está procurando, mas é o que você guarda no coração. Outra palavra que o Senhor trouxe, essas palavras não entendam como uma repreensão. É o que o Senhor, eu estou trazendo uma comparação de palavras que o Senhor trouxe para exortar o povo, para que eles tivessem um exemplo do que eles pudessem se desviar. Lá em Isaías 29:13, o Senhor falou assim: o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me presta só é feita de regras ensinadas por homens. E muitas vezes, se nós não prestarmos atenção, nós entramos no louvor lendo a letra mecanicamente, mas com a cabeça pensando em tudo que você tem de problema na face da terra, em tudo que pode ter, e não rendendo realmente um culto ao Senhor, que é o que você veio para buscar. E o Senhor, ele está o quê? Olhando o coração, e não o que você está falando com seus lábios. Porque pode ser que chegou alguém aqui que não tenha força nem para louvar, de tamanha tristeza que no primeiro louvor que entrar, ele se põe a chorar até o último. A pessoa que está do lado não sabe o que fazer, dá lencinho, abraça, consola, manda sentar, manda levantar, manda andar e não consegue parar. Mas esse louvor o Senhor ouviu. Esse louvor o Senhor ouviu. E ainda ele fala o quê? Que aquele que não tem força
que o Espírito, com gemidos inexprimíveis, ele está louvando ao Senhor no seu lugar. E você não precisa abrir a boca para falar uma palavra. Não é a altura que você vai dizer, não é o quanto que você vai falar, mas é aonde você vai pôr o seu coração. Se é no Senhor, se entrega para o Senhor. Esquece que Ele está do lado. Esquece o seu dia. Esquece o amanhã. E entra na presença do Senhor. E fala: Senhor, enquanto eu não chegar nesse trono da graça, eu não quero sair. Eu quero só a sua presença. Olha para o alvo. Olha para o alvo. Não desvia. E vai seguindo. E o Senhor foi falando comigo sobre esse coração. Como é que era esse coração para adorar ao Senhor, como que era buscar o Senhor de todo o coração. E eu nessa altura já estava, não conseguia, estava como eu falei, não conseguia nem falar mais, já estava ora chorando, ora orando, extasiado. Exatamente. Porque quando a gente pergunta para o Senhor e o Senhor começa a falar, a resposta é tão grande que ela nos aquebranta. Ela vai tomando conta do nosso ser. Ela vai invadindo a nossa alma. Ela vai entrando, mas por quê? Porque o Senhor, Ele quer o quê? Que você encontre Ele. E Ele fala: você quer descobrir? Você vai descobrir. Vem aqui que eu vou te mostrar. Vem aqui que você vai se achegar, você vai chegar ao meu trono, você vai chegar à minha graça. Lá em Mateus 15:17, teve uma outra exortação que o Senhor falou. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não torna impuro. Isso Jesus falou para os fariseus quando eles estavam lá comendo com os discípulos e eles perguntaram: mas ora, vocês não lavam? Eles não lavam a mão antes de comer? E aí Jesus falou isso para os fariseus, porque eles estavam olhando a aparência, mas Jesus estava olhando o coração e a forma que cada um vivia. Porque ele falou que o quê? Um coração que dá margem a entrar maus pensamentos, aí está os homicídios, aí está os adultérios, aí está a imoralidade. Pra você ter uma ideia, um judeu, ele casa com a sua esposa, que é a prometida dele, sem nunca ter visto ela, sem não ter conhecido. Ele conhece ela no dia do casamento, no escuro, faz o casamento com a mão dele amarrada com o pai da noiva, e ele não larga aquela esposa por nada. Ele não deixa ela por nada. Aí você foi, escolheu, falou que era a mulher que Deus te deu e está olhando para outra. E da onde que veio isso? Do coração. Porque o coração de Deus, ele fala o quê? Que você tem que amar. Que você está para amar, para derramar amor, para você dar amor à sua esposa e ela para você. E aí você entra para querer ser feliz e não para fazer feliz. Mas isso daí nasceu no seu coração e não foi no de Deus.
Porque Deus, Ele planejou outra coisa. O Senhor, Ele quer nos encontrar, e para isso Ele estabeleceu alguns critérios. E Ele não abre mão, porque o Senhor não. Mas Ele garante que se buscar de todo o coração, Ele vai te ouvir. E Deus, Ele quer que o quê? Que nós aprendamos a falar com Ele. Porque Ele quer aquele amor do Éden, que Ele descia todo dia à virada do dia e Ele ia falar com o homem. E quando Ele ia falar com o homem, Ele queria ouvir. Porque Ele sempre delegou coisas ao homem para fazer. Pra você ter uma ideia, Ele criou o mundo, Ele colocou ali os animais e falou para o homem: dê nome a cada um deles. Não foi o Senhor que escolheu. Ele delegou para o homem fazer. Sabe por quê? Porque Ele já queria dar autoridade, porque nós somos imagem e semelhança do Senhor. Ele quer te dar para você a autoridade de criar, autoridade de trazer à existência aquilo que ninguém nunca viu. Ninguém sabia aquele nome, mas o homem criou aquele nome. Você imagina alguém que não tinha estudado, não tinha nada? Se eu perguntar para vocês aqui, será que vocês conseguiriam falar 50 nomes de bicho aqui no repente? E foi muito mais do que isso que o homem criou e deu o nome a um por um. Às vezes nós já tendo ouvido, nós já tendo gravado, nós temos dificuldade de pronunciar. E o Senhor deu a capacidade do homem de criar. E você tem essa capacidade. E o Senhor, Ele quer o quê? Estreitar essa capacidade, porque Ele quer falar com você. Aquilo que se perdeu lá no passado, que Ele precisava usar um intermediário para mandar falar com Deus, Ele em Jesus, Ele falou assim: vai acabar. Eu não quero mais intermediário, eu quero falar face a face com você. Eu quero que você fale comigo e eu te ouça. E eu quero ouvir a tua voz todo dia, porque eu desço todo dia na virada do dia para ouvir a sua voz. O Senhor não muda, Ele continua todo dia na virada do dia vindo para te ouvir. E você está falando com o Senhor? Você está aproveitando esse momento? Você está mudo ou você está escondido? Porque ali, mesmo escondido, o Senhor falou: Adão, aonde você está? Ele tenta te procurar. Só que às vezes nós estamos tampando o ouvido para o Senhor, mas Ele está indo todo dia na virada do dia para ouvir a sua voz. Porque Ele quis que isso que era a vontade dEle original não se perdesse de forma alguma. Que nós tivéssemos essa comunhão com Ele, que procurasse Ele. Tem um lugar específico para procurar? Não, em qualquer lugar. E sabe por que Ele quer que você procure Ele em qualquer lugar? Vamos lá, em Lucas 17, do 33 ao 37. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama. Um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixado a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso? Responderam: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os amantes. Em qualquer lugar que você estiver, o dia que o Senhor voltar, Ele vai te encontrar. E se você não tem intimidade com o Senhor em qualquer lugar, como que Ele vai poder te encontrar em qualquer lugar? Você estabelece um único lugar para falar com o Senhor? Porque Ele diz que quando voltar, Ele vai te encontrar em qualquer lugar. Você não pode nem olhar para trás. Você tem que estar com o olho no alvo. Olho no alvo.
olho no alvo. Nunca tire o olho do alvo. Estabeleça com o Senhor no seu trabalho, no seu trajeto para o trabalho, na sua casa, na casa que você vai visitar. Não perca de estabelecer com o Senhor. Porque o Senhor, Ele quer te encontrar em todos os lugares. O Senhor falou tanta coisa comigo que eu trouxe quase que a Bíblia inteira. Mas eu vou pular, porque senão, como diz a pastora, socorro, né? Não dá para terminar hoje, né? Ai, meu Deus. E o Senhor também, Ele deu exemplos de homens que tiveram o coração voltado para Ele. Ele ali deu a exortação, mas Ele deu exemplo de homens que tiveram o coração voltado para Ele. Davi é um homem que a Bíblia fala que foi segundo o coração de Deus. Justamente porque não era pelo que ele deixou de errar, porque ele errou muito, mas era por quanto ele se arrependia do que ele errava. Ele ia e falava para o Senhor: Senhor, eu errei. Lá em Deuteronômio 5:24, e vocês disseram: o Senhor, o nosso Deus, mostrou-lhe sua glória e sua majestade, e nós ouvimos a sua voz, vinda de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este ainda continua a vir. O Senhor ouviu quando vocês me falaram e me disse: ouvi o que este povo lhe disse, e eles têm razão em tudo o que disseram. Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me, para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. O Senhor falou isso através de Moisés ao povo. Porque quando eles viram o Senhor numa chama de um alto falando, todos eles morreram de medo. Falaram: nossa, tem um Deus que fala mesmo, e Ele é um fogo consumidor. E eles ficaram com medo, eles temeram o Senhor. Eles falaram: não, Moisés, você vai lá, você ouve Ele, você traz o que o Senhor tiver, mas nós não vamos. Mas temeram o Senhor. E o Senhor, Ele se agradou. Por quê? Porque eles reconheceram a grandeza do Senhor. Deus é bom demais. Uma outra pessoa que soube buscar a Deus de todo o coração. Lá no Evangelho de João 20, fala o quê? No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra tinha sido removida. Maria Madalena saiu buscar o Senhor, independente da condição que ele estava. Ela sabia que ele estava no sepulcro, mas ela falou: eu vou, porque ele é meu Senhor. E ela foi, não importando que tinha uma pedra que ela não podia abrir, não importando que era cedo e que nenhum homem foi com ela, mas ela falou: eu vou.
E ela pôs-se a procurar o Senhor. Chegou lá, eu não vou ler tudo, depois vocês podem ler em casa. E o sepulcro estava aberto. E ela se pôs o quê? A chorar. Ela começou a ver, aí depois ela pegou, foi e voltou correndo. E avisou os discípulos: roubaram o Senhor, o sepulcro está aberto. E aí voltaram para lá. Os discípulos correndo, 2 discípulos, Pedro e João. E ela também voltou. E aí eles não encontraram, constataram aquilo. E ali ela ficou até que ela olhou e fala que ela viu como se fosse 2 anjos. 2 pessoas de branco, 2 anjos. E ali ela começou a olhar para aquilo. E depois ela viu que veio uma outra pessoa. E que no entender dela era o jardineiro. E ela começou chorando a dizer: aonde colocou o meu Senhor? E as lágrimas lhe impediam de conhecer com quem ela estava falando. Muitas vezes o nosso olhar engana o que nós estamos vendo. O Senhor já está pondo à nossa disposição e nós não estamos enxergando o que o Senhor está pondo na nossa frente. Porque as lágrimas, as angústias, os problemas nos cegam daquilo que o Senhor tem para nós. E o que acontece? Aquela que tanto procurou o Senhor foi a primeira que encontrou. O Senhor apareceu. Qual que é a primeira pessoa que o Senhor apareceu? Para ela. Foi porque era uma mulher? Não. Foi porque ela procurou o Senhor de todo o coração. Não se preocupando com a circunstância, não se preocupando com nada. Mas ela procurou o Senhor de todo o coração. E aí o Senhor fala na palavra que o quê? Que Ele permite ser encontrado. E ali Ele prova que ela procurou e ela foi a primeira a ser encontrada. Ele não apareceu a outra. Ele procurou primeiro aparecer para quem a buscou de todo o coração dele. E o Senhor falou: é dessa forma que você vai me encontrar. Você vai buscar e você vai me encontrar. Ela não se importou com nada, não se importou com hora, não se importou com o que iam dizer, não se importou com nada. Mas ela procurou e o Senhor falou: você me encontrou, porque você procurou de todo o coração. E depois, quando ela foi e anunciou essa palavra para eles, para os discípulos, e eles ficaram na casa, e aí o Senhor apareceu para eles, porque eles ficaram na casa procurando o Senhor, orando ao Senhor, clamando ao Senhor. E o Senhor foi lá e apareceu para todos eles, para falar o plano para eles, para dizer: ó, a promessa se cumpriu, eu estou aqui, agora você tem livre acesso ao Pai, você não precisa mais de intermediário, eu venci a morte, você tem acesso direto ao Pai. E Tomé, que estava duvidando, não viu o Senhor, porque ele não estava buscando o coração. Ele só viu uma outra oportunidade. Agora eu já vou caminhando para o fim. Olha aí, hein? Olha aí. Vou pular a Bíblia inteira. Vou lá para Apocalipse. Pensou que ia acabar? Vou para Apocalipse. É nada, é bênção. O Senhor, Ele nunca quer, Ele quer nos abençoar.
E a verdadeira resposta daquela passagem que nós lemos lá em Jeremias, o primeiro que descobriu foi Daniel. Eu queria que você abrisse lá em Daniel 9. No versículo 2: No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor, dada ao profeta. Qual profeta? Jeremias. Que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso, me voltei para o Senhor, Deus, com coração e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor, ao meu Deus, e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantém a sua aliança de amor com todos aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Nós temos pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes, e nos afastamos dos seus mandamentos e das tuas leis. Não temos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome, aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o povo desta terra. E aí ele continuou a sua oração. E aí depois nós vamos pular lá para o 9:20. Depois você lê em casa tudo. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e fazendo o meu pedido ao Senhor, ao meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Que hora que era? À tarde. Que hora que o Senhor ia encontrar o homem? Na virada do dia, no final da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe a percepção e o entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Amém? Quando ele se pôs a orar de todo o coração, o Senhor veio responder, porque ele pôs a buscar o Senhor. E Daniel entendeu isso que meditando na palavra. Quando ele começou a ler na palavra, ele falou assim: nossa, o profeta Jeremias escreveu isso lá e não foi à toa, é para mim aqui hoje pelo que eu estou passando. Sabe por quê? Porque eu guardei raiva. Ele ali, ele falou que o quê? Quando ele começou a oração, se você for lá em Daniel 9:1, que ele acha que era o quê? O governo. Mas não era o governo que estava escravizando eles que era o problema. Ele foi descobrir na palavra de Deus que o profeta já tinha falado lá e que era o coração deles que estava escravizando eles. Que eles estavam se tornando escravos daquilo que Deus já deu liberdade. Aquilo que nós já temos liberdade em Cristo, nós nos tornamos escravos através do que? Da nossa mente. Através daquilo que nós falamos com a nossa boca. Quando você está falando do seu governo, em vez de orar para o seu governo.
Quando você está falando de uma situação, de outra, da tua empresa, não, a empresa acho que vai fechar, não, acho que não sei o quê, e você tinha que estar orando. E aí você está fazendo acontecer tudo o contrário. Por quê? Quando ele foi lá e Daniel viu isso, ele não pensou, isso era para aquele pessoal lá de 70 anos lá atrás. Ele leu e ele falou assim, isso é para mim. E ali fala que o quê? Ele não só clamou por ele, mas por toda a nação. Quando Deus encontra um justo, é suficiente para Deus mudar uma história. Não precisa de uma multidão. Uma pessoa de coração aquebrantado é suficiente para o Senhor mudar a história. Às vezes na oração, vem 3, vem 4, mas se vem com o coração para Deus, o Senhor recebeu. Veio um só, mas veio com o coração inclinado para o Senhor, ele ouviu. Só que se vier todos, aí, meu amigo, eu vou te dizer, não existe nada que para o povo de Deus. Sabe por quê? Porque aí Deus falou assim, sabe como é que é quando todos vocês tiverem a mim, que todos vocês fizerem para mim? Você lembra da muralha de Jericó? Você lembra quando eles deram volta? Você lembra quando eles ficaram lá? E aí todos eles, a hora que gritaram numa só voz o que aconteceu com a muralha, que ninguém podia derrubar, ela caiu ao som da voz. E é isso que eu dou para vocês, autoridade para derrubar a muralha, autoridade para derrubar o que lhe oprime, autoridade para mudar o país, autoridade para mudar o mundo, porque é essa autoridade que o Senhor deu à igreja e a igreja não usa. Mas nós temos que estar todos num único pensamento e não dividido, e não cada um para um lado. Mas quando nós fizermos isso, essas muralhas ruirão, essas muralhas cairão, e nós não seremos um povo dividido, nós seremos vencedores em Cristo. E é para isso que o Senhor te chamou, para ser vencedor, para não ser só esse livro escrito, mas você ser a palavra viva do Senhor escrita, a palavra ambulante do Senhor que profetiza e acontece, que anda e faz acontecer, porque o Senhor quer assim a sua presença diante dele, aonde nada vai te paralisar, nada vai te derrubar. Eu já falei, eu não canso de falar que a palavra que me norteia, que já falou comigo, sabe qual é? Tem gente que já sabe até fora, né? De tanto que eu já falei ela. Porque quando a gente tem o nosso coração no Senhor, você não vai titubear. Quando o Senhor ele falou no Salmo 125 comigo, e os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Essa palavra ficou e não podia mais sair do coração. E assim tem que ser a palavra de Deus na sua vida. Ela tem que entrar e não sair do seu coração. E agora eu queria que você colocasse de pé. O louvor viesse aqui. E quando Daniel, ele descobriu isso por ele mesmo. E nunca pode ser algo forçado quando a gente busca o Senhor de todo o coração. Isso é algo que é de cada um. Não adianta falar para você, vem aqui que você vai achar o Senhor. Não vai. Mas tem coisas que nos separam do Senhor. E ali falou. Que é o que? Quando nós, sem querer, acabamos usando a nossa mente e o nosso coração, carregando de angústia, não perdoando. Às
Às vezes nós carregamos mágoas de chefe, mágoas de palavras em famílias, mágoas de ministérios que nos machucaram porque eles não entendiam o verdadeiro propósito de Deus. Um dia, José lá no Egito, quando ele encontrou os irmãos e quando ele revelou, quando os irmãos falaram: meu Deus, agora é José, nós jogamos ele no poço, ele falou: fiquem tranquilos, eu entendi que tudo isso que eu passei era porque Deus queria me trazer à frente para preparar salvação para a nossa nação. E não era para sofrer. E tudo vai do seu sofrimento, de como você olha para ele. Se você olhar que foi algo para te punir, você vai ficar se condenando e paralisando. Mas se você olhar como José, não, o Senhor me mandou à frente para estar sofrendo, porque eu ia viver uma bênção muito grande e ainda ia trazer todos os meus para o caminho do Senhor. Porque tudo isso que eu paguei foi porque a minha família inteira vai ser salva. Porque todas aquelas gerações, nem aqueles que nasceram, vão conhecer o Senhor. Porque eu vim só na frente para que houvesse salvação para todos. Então, com o Senhor é você que vai se acertar. Agora, aquele que quer deixar aqui no altar hoje toda a angústia do passado, quer sair em liberdade, aí você pode vir na frente enquanto tiver o louvor. Agora, buscar o Senhor, você vai buscar em casa, vai buscar no seu quarto, vai buscar na igreja, pode buscar aqui também, mas limpe o seu coração. Não saia daqui com aquilo que te impede de poder buscar o Senhor de todo o coração. Que você saia daqui disposto a encontrar o Senhor em todo lugar. Fala: Senhor, eu estou indo, Senhor, de coração. Eu posso te encontrar hoje, Senhor, porque as coisas do mundo não me interessam mais. Eu tenho a certeza que eu estou em Ti. Eu tenho a certeza que meu coração está voltado para o Senhor. Vamos louvar esse enquanto tiver o louvor. Eu tive que renunciar a muitas coisas quando Deus falou comigo, porque a gente acaba lembrando de coisas que são pequenas, mas o Senhor não quer coisa pequena e nem grande, porque para o Senhor não tem diferença de tamanho. Ele quer um coração limpo.
versículo 29:11. Jeremias 29:11, colocar aí novamente. Agora que nós lemos a palavra do Senhor, ela vai fazer mais sentido para a sua vida. E aí agora que eu quero que você, agora cheio dessa convicção, nós vamos ler todos juntos, porque você vai sair em posse do que você vai ler aqui. Vamos ler juntos? Porque eu bem sei que os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Mas então me invocareis, ireis orar a mim e eu vos ouvirei. Saiam daqui com essa certeza que o Senhor quer fazer vocês prosperar, que o Senhor tem bênção para vocês, que você tem um encontro marcado com o Senhor hoje. Hoje, na virada da noite, você vai lá que o Senhor está esperando. Vai para sua casa que o Senhor está lá. Ele está esperando para ouvir a sua voz. E Ele tem algo para falar com você. E você também aposta que tem algo para falar com Ele hoje. Fale com o Senhor e viva isso na sua vida.